Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, encerrando nessa caminhada, no tempo comum, último dia, nos convida a celebrarmos a festa de Santo André, apóstolo, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos convida também, através desta realidade que celebramos, que festejamos, a olharmos para o chamado que Jesus faz para os primeiros discípulos, no Evangelho de hoje relata o chamado dos 4 primeiros, e nos colocarmos também diante desse chamado que Deus faz à humanidade inteira, a deixar tudo para segui-lo, a fazer uma completa conversão de vida, de pensamento, para estar diante de Jesus. Primeiro, Simão e André, que pescavam sozinhos no barco, e Jesus então os convida: segui-me. E imediatamente, como nos relata o evangelista, eles deixam as redes e vão atrás de Jesus, seguindo-o. Da mesma forma acontece com Tiago e João. Esses trabalhavam no barco do pai junto com o pai. E imediatamente também, como nos relata o evangelista, deixam a barca e o pai para seguir Jesus. Fazem a escolha fundamental de suas vidas, de sua existência, e no abandono completo de todas as coisas passadas, vão adiante de Jesus. Deixam de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de homens, pescadores de almas para Deus. Jesus promete esta realidade: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ou seja, uma outra realidade a partir do sentido figurado da pesca, mas que também é necessário para atrair para o reino de Deus, para atrair diante de Jesus aquilo que Jesus estava instaurando no nosso mundo. Era preciso forças, era preciso auxílio, era preciso ajuda para a evangelização, para a conversão, para que de fato tivesse pessoas capazes para anunciar aquilo que Jesus estava pregando com a sua vida. E aí nós somos chamados a entender justamente aquilo que São Paulo, na carta aos Romanos, na primeira leitura de hoje, também nos diz: que é preciso que alguém seja enviado para que aconteça a pregação, que alguém pregue para que de fato outras pessoas possam escutar, e escutando, acreditar no Senhor. Então, para crer é preciso escutar, para escutar é preciso a pregação, para a pregação é preciso ser enviado. Aquilo que Jesus constrói com seus 12 discípulos. Primeiro, os instrui, convivendo dia a dia com Ele. Depois, os envia 2 a 2 para a missão, para a pregação, para o anúncio. E a partir daí, muitas pessoas escutam aquilo que os discípulos estão pregando, e a partir disso começam a crer em Jesus Cristo e a seguir também Jesus Cristo. Assim acontece e aconteceu com cada um de nós. Se nós hoje acreditamos, se nós temos fé, foi porque alguém nos anunciou esta fé. Foi porque nós ouvimos alguém anunciando esta fé. E esta, assim também como nós hoje testemunhamos com a nossa vida, também um dia testemunharam para nós, foram enviados para esta realidade. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos aqui o fundamento do chamado que Deus faz a cada um de nós, a sermos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo nosso batismo, nós somos enviados a pregar, a anunciar a verdade do Evangelho, para que outras pessoas possam escutar e acreditar também, como nós hoje acreditamos. Esta é a corrente
iniciada lá por Jesus Cristo com os 12, que hoje somos cada um de nós. Nós somos André, nós somos Simão, nós somos Tiago, nós somos João, nós somos cada um dos 12 discípulos. Nós somos chamados e enviados, mas é preciso assumir esta realidade de todo o coração, todos os dias da nossa vida. Senão, nós não seremos instrumentos perfeitos e capazes desta missão. Estes quatro irmãos, né, os 2 grupos de irmãos, compreenderam esta realidade imediatamente e deixaram tudo para trás. E às vezes nós não somos capazes, há tanto tempo compreendendo o Evangelho, escutando Jesus nos anunciando, de renunciar imediatamente todas as coisas para segui-lo. Ainda colocamos alguns percalços, alguns empecilhos para servir ao Senhor imediatamente. Quando nos chega um convite, tanto quanto inesperado. Provavelmente eles não esperavam, lá na barca, pescando, ser chamado por Jesus, o Filho de Deus, para serem pescadores de homens, para a missão, para evangelizar. Mas não pensaram 2 vezes, não, eu preciso primeiro arrumar isso, preciso isso. Não, eu tenho isso, eu tenho essa ocupação, eu tenho aquela ocupação, não consigo, não sou capaz. Não passou isso pela cabeça deles. Talvez tenha passado depois que já estavam seguindo Jesus. Mas disseram imediatamente o seu sim. E nós precisamos imediatamente também dar o nosso sim para Deus. Quando somos convidados para a messe, quando somos convidados para assumir determinadas coisas, é Jesus que nos chama. Outra vez, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Se você recebe o convite, se você recebe o chamado, é porque Deus percebe que você tem a capacidade necessária para tal. Se assim não o fosse, com certeza não receberia aquele convite, aquele chamado. Porque Deus chama mesmo os incapazes e vai capacitando. E isso nós percebemos na nossa vida, no nosso seguimento. Quantos de nós, à primeira vista, num primeiro momento, nos percebemos incapazes, mas vamos deixando Deus modelar a nossa vida, a nossa consciência, o nosso coração, nos preparando para esta realidade. E a preparação dos 12 foi justamente conviver com o Mestre, com aquele de quem vem toda a vida, de quem vem toda a sabedoria, todo o ensinamento. Riqueza maior do que esta não poderia existir. Capacitação maior do que essa não poderia existir, estar diante de Jesus. E nós também estamos diariamente diante de Jesus na Eucaristia, nosso Mestre. Não há capacitação maior para as nossas missões, para as nossas pastorais, para os nossos movimentos, do que estar diante de Jesus. Se nós não caminhamos nesta direção, nós não entendemos o verdadeiro sentido de deixar imediatamente todas as coisas para seguir. De nos tornarmos imediatamente como os 12 pescadores de homens. Porque, afinal, tudo aquilo que nós fazemos dentro da nossa igreja, qualquer uma das nossas pastorais e movimentos, o que está por trás é justamente esta realidade, da evangelização, do anúncio, da pregação, para pescarmos mais almas para Cristo. Cada um de nós, todos nós, somos pescadores, mas é preciso assumir esta realidade. Esse compromisso de não deixar jamais que se perca uma só alma que passa por nós para Deus. Dando o nosso máximo, fazendo a nossa parte, claro. Cooperando com um dom que Deus nos concede. Com o chamado com o qual Ele nos faz. Mas ali de fato nos entregarmos por completo. Isto é o mistério que nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a celebrarmos nesta festa de Santo André. Ele entendeu. Ele compreendeu. Em outras partes do Evangelho, inclusive, nos relata que André já era discípulo de João Batista. Um daqueles que estavam com João Batista quando ele aponta o Cordeiro de Deus. Ele já tinha certo conhecimento de Jesus. Quem era Jesus? E isso contribui com a sua entrega total. Nós também temos, desde
nosso batismo, desde a nossa catequese, o conhecimento de quem é Jesus. Isso deveria contribuir para que quando escutássemos o teu chamado, imediatamente disséssemos sim. E não deixar passar de hora. Não vou pensar, depois respondo. Vou ver o que o Espírito Santo sopra no meu coração. O que ele sopra é o chamado que Deus te faz. E imediatamente você precisa assumi-lo, como André, como Simão, como Tiago, João e todos os outros discípulos. Porque nós também somos discípulos. Nós somos apóstolos, que quer dizer justamente enviados por Deus para a evangelização, para a missão. Deixemos que por nossas mãos, por nossa pregação, pelo nosso testemunho de vida, muitas almas cheguem a Deus, pois esta é a nossa missão. Caminharmos todos para o céu e levarmos-nos uns aos outros para o céu. Uma só alma salva por nossas mãos, por nossa pregação, pelo nosso exemplo de vida. Já é um trabalho realizado pela graça de Deus com êxito. Então, não tema jamais o chamado que Deus te faz. Deus te capacita. Se Ele te escolheu é porque você tem a capacidade e o dom para tal. Assuma como os discípulos, imediatamente deixando as coisas do passado para trás, para seguir Jesus todos os dias na tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.